Vamos lá, pessoal. Bem, pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre leis de Ohm e associação de resistores, tá? Esse capítulo, essa parte já está referente à Física 2, né, do livro 3 de vocês, tá? É a parte de eletrodinâmica, tá? Isso é assunto novo para vocês, é teoria nova, né, na área de física aí para vocês do terceiro ano, tá? Bem, a gente vai falar sobre as leis de Ohm e associação de resistores. Começando primeiro falando o que é um resistor, tá? E resistência elétrica, tá bom? Lembrando que aqui é a parte de eletricidade, mas especificamente aplicado a circuitos, tá? A partir daqui a gente já vai estar falando sobre os elementos do circuito, um deles é o resistor, tá? E a partir disso a gente vai estar montando as leis que são aplicadas a circuitos elétricos, tá bom? Bem, nesse primeiro slide ele fala que o resistor é um dispositivo cujas principais funções são dificultar a passagem de corrente elétrica e transformar essa energia, né, associada a essa corrente elétrica, associada ao movimento das cargas, em energia térmica, tá? Pelo efeito que nós chamamos de efeito Joule, tá? Bem, existem vários, né, equipamentos do dia a dia que a gente conhece que fazem esse tipo de papel que essencialmente dentro deles, né, tem um resistor, tá? Ou seja, é formado o circuito interno deles por um resistor, tá? Então deles a gente tem um ferro de passar, a chapinha, né, tem um chuveiro elétrico, entre outros, tá bom, pessoal? Bem, a resistência elétrica, né? A resistência é a dificuldade que o resistor apresenta, como a gente disse, da passagem de corrente elétrica ou de elétrons por ele, tá? A unidade da resistência elétrica é chamada de ohm, né? A gente vai ver que é em homenagem a um cientista que trabalhou nisso, tá? E é abreviada pela letra ômega, tá, pessoal? No grego, ômega, tá? Que é essa letra aqui, tá bom? A resistência de 1 ohm equivale a 1 volt por ampere, tá? A gente vai ver que na realidade a gente define a resistência como sendo DDP, né, pela corrente, tá bom? A gente define a resistência, a capacitância, entre outros elementos do circuito, bem relacionado com a corrente, tá? A corrente elétrica. Bem, o valor da resistência de um dado resistor é escrito no seu exterior. Isso é um código de cores, tá? Que geralmente é utilizado por pessoas que trabalham na área de eletricidade, tá? Esses técnicos, eles geralmente, quando vão precisar substituir um elemento de algum circuito de um equipamento qualquer, né, eles precisam necessariamente saber esse código de cores para saber, nesse caso aí, saber a quantidade de corrente que ele pode suportar ou a resistência do próprio resistor e assim por diante, tá, pessoal? Aqui também tem uma tabela que mostra, né, na realidade, cada um dos códigos, tá, relacionado a cores, tá? Isso eu vou deixar para vocês darem uma olhada. Aqui ele mostra mais especificamente como é que cada um, que o código de cores define cada tipo de resistor, tá, pessoal? Então, através desse código de cores, a gente sabe qual é a resistência, sabe qual a corrente que pode passar por ele, ou a DDP, né, a voltagem também, no qual o resistor pode ser colocado na placa, né, que geralmente esses circuitos elétricos têm uma placa central, né, e aí essa parte de códigos eu vou deixar para vocês darem uma lida também, tá? Bem, mas aqui a fins históricos, né, ele fala sobre o físico e matemático, né, Ohm, né, que ele viveu entre 1689 e 1854, tá? E foi ele que realizou, ele que na realidade que descobriu, né, essa parte, a resistência dos materiais, tá? Ou seja, descobriu essa propriedade física que está relacionada não só a elementos de um circuito, como os resistores, mas também com as resistências internas dos materiais também, tá? Então, com as experiências de fios condutores de diferentes espessuras e comprimentos, né, ele conseguiu formular as leis dele baseada no estudo de eletricidade que ele trabalhava na época, tá? Bem, o que foi que ele verificou, né? Ele verificou que a resistência elétrica do condutor ela era proporcional ao comprimento do fio, inversamente proporcional à área, né? Ou seja, a gente vai ver que na realidade, falando agora especificamente de materiais condutores, no qual passa corrente elétrica, que é assim que a gente forma um circuito, né? Com materiais condutores ou fios, né? Que
transporta por si correntes elétricas, né, a gente vê que a resistência elétrica ela está ligada, né, ela dá diretamente, né, ela é diretamente proporcional ao comprimento do fio, né, inversamente proporcional à área de seção transversal, que a gente vai ver nas figuras um pouco mais adiante. Tá? E aí ele também verificou que existem resistores nos quais a variação de corrente elétrica é proporcional à variação da diferença de potencial. Tá? Nesse caso aqui é a variação de diferença de potencial, tá bom? Não nesse caso a variação de área ou comprimento, tá bom? Diferença de potencial que é a DDP que eu já expliquei lá para vocês anteriormente, tá? A partir das suas observações, ele definiu o conceito de resistência elétrica, né, que a gente vai ver, que é definido em termos da diferença de potencial relacionada também à corrente. Tá? Em 1827 ele publicou o resultado, né, que se tornou seu mais importante trabalho. Né? Circuito galvânico examinado matematicamente, e aí se vocês quiserem dar uma olhada com isso mais, assim, com mais detalhes, vocês podem acessar esse link aqui, tá bom, pessoal? Tudo bem, mas a partir disso, né, como ele falou, ele definiu o que era resistência elétrica, que é basicamente a lei de Ohm, tá? Então, no trabalho ele definiu o que conhecemos como primeira lei de Ohm aqui, tá? Ou lei de Ohm. Tem intensidade da corrente elétrica que percorre um condutor, é diretamente proporcional à diferença de potencial, tá? Ou seja, a diferença de potencial que aqui a gente define como U, lá no livro de vocês também, foi definido como U, que é potencial em um ponto menos potencial em outro ponto, e inversamente proporcional à resistência elétrica do circuito. Em termos de equações, a gente pode definir que a resistência é diretamente proporcional à diferença de potencial e inversamente proporcional à corrente, tá, pessoal? Esse I aqui quer dizer corrente elétrica, e aí o U, diferença de potencial, tá? E a gente pode também escrever a diferença de potencial como sendo a resistência multiplicada pela corrente. Então, isso é uma maneira também, são as primeiras equações aí da parte de circuitos elétricos que a gente vê, tá? Mais relacionada a resistores, tá bom? Bem, a gente sabe que para um resistor ôhmico, né, os resistores ôhmicos aqui, eles obedecem à lei de Ohm, obviamente, e aqui ele faz um gráfico, vocês vão ver esse gráfico várias vezes no livro de vocês, que relaciona a corrente, a DDP com a corrente. Obviamente a relação ela é linear, tá? Por quê? Porque quem varia no circuito, né, nos terminais de um resistor ôhmico, tá, é a corrente ou a DDP. Tá? A resistência ela é uma característica do resistor, ou seja, ela é uma constante, tá? Para circuitos elétricos. Tá? Então, a relação obviamente tem que ser linear, e aí a gente vê explicitamente aqui nessa equação. Né? U é igual a R vezes I, isso é uma constante, então se há o aumento da corrente, há o aumento da diferença de potencial, o DDP. Tá bom? Então, é por isso a relação entre a corrente e a DDP para um resistor ôhmico é linear. Já para um resistor não ôhmico, né, eles são os resistores que obedecem, nesse caso aqui, a resistência que não obedece à lei de Ohm. A resistência ela tem, a DDP em termos da corrente, ela tem uma relação exponencial, tá bom? Então, para resistor ôhmico linear, para resistor não ôhmico exponencial, tá ok? Aqui tem muitos exemplos, tá, sobre leis de Ohm que eu vou deixar para vocês verem. São exemplos bem bacanas, são exercícios resolvidos, né? Exemplos que já estão resolvidos, né? Aí a gente vai ver a primeira parte, né, de circuitos elétricos, tá? Então esses exercícios eles envolvem a primeira lei de Ohm, tá? Geralmente eles pedem para você calcular ou a resistência, ou a DDP, ou a corrente de um problema qualquer. Vou deixar para vocês darem uma olhada. Qualquer coisa vocês podem tirar dúvida comigo desses exercícios. Se precisarem dos slides, eu também posso disponibilizar para vocês, tá, pessoal? Aqui tem outro exemplo, tá? Também relacionado à primeira lei de Ohm. Bem, e a gente vai agora ver a segunda lei de Ohm, né? Que foi a partir dessas experiências ele definiu essas duas leis, né? Lembrando que as leis de Ohm sempre estão relacionadas à parte de resistência, tanto em resistores, nesse caso resistores ôhmicos, como em materiais condutores que oferecem resistência à corrente elétrica também, tá? Então, a partir de suas experiências com fios condutores, diferentes espessuras e comprimento, foi que o Ohm verificou para definir a segunda lei dele. A resistência elétrica do condutor era proporcional ao seu comprimento, como já foi falado anteriormente, do fio, e inversamente proporcional à área de seção transversal. Lembrando que geralmente os fios que a gente trabalha são fios cilíndricos. Então, a área de seção transversal, geralmente, um fio cilíndrico é um círculo. Então, é a área de um círculo, tá? O πr ao quadrado, tá ok? Então,
A resistência aqui para um fio condutor qualquer, ela é diretamente proporcional ao comprimento, esse L significa comprimento, tá? Nesse caso, e inversamente proporcional à área, ou seja, à medida que eu aumento a minha área de seção transversal do meu fio condutor, eu diminuo a resistência. À medida que eu aumento o comprimento dele, eu aumento diretamente proporcional à resistência. Esse Rho aqui, que é uma letra grega também, é chamado de Rho, ele é uma constante que depende do material, e a gente vai ver mais especificamente que depende também da temperatura, tá? Isso aqui é chamado de resistividade elétrica, tá bom? Então essa seria basicamente, em termos matemáticos, a segunda lei de Ohm, tá, pessoal? E aí a gente vai ver a análise que ele faz aqui de forma esquemática, tá? Então você tem aqui um condutor, tá? Um fio condutor, geralmente é um cilindro, porque é um fio, né? Tá? Esse material condutor, ele tem uma área de seção reta, tá? Que é o A aqui, ele tem um comprimento que é dado pelo L, e a resistência dele aqui, R, ela é dada pela equação Rho vezes L dividido por A, tá? O A é a área de seção reta, o L é o comprimento dele. Se você, por exemplo, aumenta a área de seção reta, se você coloca um 2 aqui, obviamente você vai tá aqui reduzindo a resistência por 2, tá? Porque eles são inversamente proporcionais. Você coloca um 2 multiplicando aqui, né? Ou seja, se você aumenta em 2 vezes aqui, você reduz a resistência à metade, tá bom? Então, pela a definição deles serem inversamente proporcionais, tá? Então, também acontece analogamente, se você aumenta o comprimento, obviamente se você dobra o comprimento, nesse caso aí de um fio, ou nesse caso desse fio aqui, ó, se você dobra o comprimento, você está dobrando a resistência, porque eles são diretamente proporcionais. Então, se você aumenta, né, 2 vezes o fio inicial, se você dobra ele, você está dobrando a resistência por o fato dessas duas grandezas serem diretamente proporcionais. Tudo bem? Ok, pessoal, mas ainda faltou na equação a gente definir o que era o Rho, né? Na realidade, o Rho é chamado de resistividade, né? Que é essa letra grega aqui, né? De um material, ela depende diretamente da temperatura, né? Ou seja, aumentando quando se aquece o condutor na maior parte dos casos. O que isso quer dizer? Que a relação entre a resistividade e a temperatura num ambiente qualquer, tá? Ele depende... são diretamente proporcionais. Isso quer dizer que se você aumenta a variação de temperatura, isso aqui é uma constante que também depende do material, isso aqui também, né? Na realidade é a resistividade no vácuo, tá? E se você aumenta a diferença de temperatura, se você aumenta a temperatura no ambiente, você obviamente está aumentando a resistividade, aumentando-se a resistência, tá? É por isso que geralmente os materiais, circuitos elétricos, eles não podem ficar superaquecidos, senão você aumenta a resistência e diminui a condutividade elétrica, ou seja, você diminui a corrente e aí o material, o equipamento, ele pode dar problema, ou seja, ele para de funcionar porque parou do circuito ser, dos elétrons serem passados pelo circuito, e assim o circuito não funciona, tá bom? Se você substituir esse Rho aqui na equação anterior, você vai obter que o R, ele é igual a uma resistividade aqui, uma resistência no vácuo, multiplicado por, né, 1 mais alfa vezes delta T. Isso está dizendo também que a resistência, se o Rho, a resistividade, depende da temperatura, obviamente, como a resistência depende do Rho, né, dessa resistividade, então a resistência depende da temperatura também, obviamente, né? Tudo bem? Bem, o aumento da resistividade e da resistência elétrica dos materiais com a temperatura deve ser explicado pelo aumento da agitação térmica, obviamente, né, dos átomos que constituem o metal, nesse caso aí, porque a gente está falando que os condutores geralmente são ligas metálicas, tá? E aí ele dá alguns exemplos, né? O grafite, onde o efeito é compensado, é superado pelo aumento da quantidade de elétrons, né? E aqui algumas ligas metálicas onde esses dois efeitos praticamente se equilibram, tá? Então, existem algumas ligas metálicas que são exceções a essa lei aí, por conta dessas características aí, tá? Aqui está mostrando, na realidade, a relação que existe aí entre o Rho, né, na realidade, para cada um dos materiais, tá? Tá ok? O valor de Rho, da resistividade para cada um dos materiais, isso é uma temperatura, né, que é dada aqui, tá? Isso é uma tabela que mostra que para cada material existe um Rho específico para uma dada temperatura, obviamente, tá? Bem, outro elemento do circuito que vale se lembrar é o chamado reostato, que na realidade ele é uma espécie de resistência variável, tá? O que isso quer dizer?
que você consegue controlar, nesse caso aí, o fluxo ou a quantidade de corrente que passa através dessa resistência variável, né? Ou seja, esse reostato aqui, ele é um elemento utilizado em circuito que limita, né, a quantidade de corrente que passa de um terminal para o outro dentro do circuito, tá bom? Então, os reostatos podem ser utilizados para ajustar características de geradores elétricos, né? Ele tem as suas funções dentro de um circuito elétrico, né? Reduzir a intensidade de iluminação, ou seja, se você tem, por exemplo, um reostato dentro de um circuito ligado a uma lâmpada, se você diminui, por exemplo, se você aumenta a resistência do reostato, né? Ele vai estar, obviamente, diminuindo, fazendo a diminuição na intensidade luminosa, porque a corrente diminui, tá? E controlar a velocidade de motores elétricos, tá? Ou seja, tudo isso, esse reostato, ele funciona basicamente como um registro de corrente elétrica, ou seja, ele pode ser ajustado para deixar passar mais corrente ou diminuir a passagem de corrente elétrica dentro do circuito, tá bom? Bem, aí está mostrando aqui a figura esquemática de reostatos, né? Como é que ele funciona, tá ok? Aqui tem alguns exemplos, tá, pessoal, que falam sobre resistores. E aí a gente vai falar também, agora, daqui a pouco, né, sobre a associação de resistores dentro de um circuito, tá, pessoal? Então, os resistores, como a gente já falou anteriormente, são aparelhos responsáveis por transformar energia elétrica exclusivamente em energia térmica pelo efeito Joule, tá? Quando há necessidade de alcançar um nível de resistência muito elevado, moderado, é comum associarmos resistores podendo ser associados em série, paralelo e mista, tá? Então, isso aqui vai depender muito do tipo de circuito. Geralmente, para circuitos de equipamentos que a gente tem, computadores, televisões, qualquer outro tipo de equipamento que tem uma placa, um circuito muito complexo, obviamente tem associação de resistores, tá, pessoal? Então, isso e capacitores também, que vocês vão ver mais um pouco adiante, tá? Que são elementos também do circuito. Então, esses elementos do circuito, eles podem ser associados, dando origem assim ao que nós chamamos de resistência equivalente ou capacitância equivalente, tá? Ou seja, eles são utilizados associadamente para poder realizar uma função específica dentro do circuito, tá ok? Então vamos lá. O que seria a associação em série, que é a primeira associação que a gente utiliza, tá? Nesse tipo de associação, os resistores são ligados um seguido do outro. O que isso quer dizer? Que você coloca um na frente do outro e a corrente que passa de um ponto A a um ponto B, ela passa por todos esses resistores, tá? Então, a mesma corrente, né, a intensidade de corrente passa por todos esses resistores quando eles são ligados em série, tá? É como se fosse, como tá aqui no desenho esquemático, um atrás do outro, tá bom, pessoal? Bem, você tem como calcular para esse tipo de circuito a diferença de potencial entre esses dois terminais, utilizando esses três resistores aqui, né, associando eles a uma resistência que nós chamamos de resistência equivalente. É como se eu tivesse três resistores separados ligados em série, mas eles funcionassem como um, tá? Então, a intensidade da corrente elétrica é a mesma em todos os resistores, a gente sabe, né? E se a gente for calcular a DDP, né, aqui nesse caso aqui seria a soma das DDPs para cada um dos resistores. Obviamente, a gente diz que aqui é corrente 1, corrente 2, corrente 3. Esse R1, R2, R3 é só uma nomenclatura para dizer que aqui é o resistor 1, resistor 2, resistor 3. Tá? E a DDP seria a soma das tensões. Lembrando que tensão e DDP é a mesma coisa, tá? Seria a soma de cada uma delas individualmente. Quando a gente faz esse cálculo, a gente cai no que nós chamamos de resistência equivalente. O que isso quer dizer? Que eu posso reduzir esse circuito com três resistores, tá? Com a corrente que passa por eles três, a um circuito com apenas um resistor com uma resistência proporcional a todas as outras, ou seja, equivalente a todas as outras. E essa resistência equivalente ela é dada basicamente pela soma das resistências de cada um individualmente, R1 mais R2 mais R3. Tá? Então, se eu quero reduzir aquele circuito a um circuito menor, eu tenho um circuito com a resistência equivalente que equivale àqueles três resistores separadamente, tá? Então, a resistência equivalente para os três seria a soma da resistência de cada um separadamente, tá bom, pessoal? Aqui tem alguns exemplos, tá? Eu vou só dar uma analisada no primeiro exemplo aqui para que vocês possam entender. Ele pede para calcular a resistência equivalente entre esse ponto A e o ponto B em três resistores aqui em série. Lembrando que o resistor 1 aqui, o valor, né, dele aqui, da resistência dele é dado em 10 ohms.
o valor da resistência 2 é 5 ohms e da resistência 3 é 8 ohms, tá? E aí ele pede para a gente calcular a resistência equivalente entre esses dois terminais. Então, basicamente, é aplicar a equação, né? A resistência equivalente é a soma das três resistências, tá? R1 mais R2 mais R3. Se faz a soma, 10 mais 5 mais 8, né? Se obtém um total de resistência equivalente igual a 23 ohms. Ou seja, você reduz essa faixa do circuito, né, esse pedaço do circuito, tá, a um circuito, apenas um resistor que tem resistência equivalente de 23 ohms, tá? Lembrando que aqui, ó, tem os pontos A e B da mesma forma que está aqui, porém é como se você tivesse condensado, ou seja, juntado esses três resistores em um resistor só com a resistência equivalente, tá? É assim que vocês vão conseguir, a partir dos próximos exercícios, conseguir resolver ou diminuir, reduzir os circuitos que vão aparecer para vocês nos problemas aí na prática, tá? Aí tem outro problema também, envolvendo resistência equivalente para resistores em série, tá? Lembrando que também a gente pode calcular DDP, esse problema aí vai deixar isso claro, que você tem como calcular DDP com circuito, ou também até a corrente com circuito com resistência equivalente. Eu vou deixar para vocês olharem, qualquer coisa vocês podem tirar dúvida comigo, tá? Entre em contato, por favor, tá? Aqui também tem, ainda é o mesmo exercício, tá? Ele termina o exercício calculando as DDPs também para cada, né, parte do circuito. E aqui a gente vai falar sobre agora resistores em paralelo, tá, pessoal? Nesse tipo de resistor, pessoal, nesse tipo de associação de resistores, né? A associação dos resistores são ligados um do lado do outro. O que isso quer dizer? Esse é paralelo a esse, que é paralelo a esse. É por isso que o nome é paralelo, tá? Os resistores ficam submetidos à mesma diferença de potencial. Então você tem aqui um ponto A, um ponto B, tá? A diferença de potencial é igual, a diferença de potencial para esses três resistores é igual, ou seja, eles são submetidos à mesma diferença de potencial por esses dois pontos, porém, a corrente ela se divide aqui nesse ponto que nós chamamos de nó, tá? Então, ela vem uma corrente total, ela se divide, uma parte dela vai para cá, outra vai para cá e outra vai para cá, tá ok? Quando isso acontece, tá? A gente tem aí três resistores em paralelo. E aí a gente vai agora aprender como é a regra que a gente faz para encontrar a resistência equivalente desses três resistores em paralelo, tá? Então, você vê que a DDP para esses três circuitos, ou para esses três resistores aqui dentro dessa parte do circuito, ela é igual, tá ok? Ou seja, o 1 quer dizer a resistência, a DDP no resistor 1, o 2, a DDP no resistor 2 e o 3, a DDP no resistor 3, elas são iguais. E aí, só que aí tem uma pequena característica. A corrente total é a soma das três correntes. O que isso quer dizer? Que a soma da corrente que passa nesse resistor, com a que passa nesse resistor, com a que passa nesse resistor, somadas, dá igual à corrente inicial, que também será a corrente que vai sair aqui, tá ok? Que isso vem do princípio de conservação da carga, obviamente, porque a corrente são cargas em movimento, tá bom? Então, quando você diz que a corrente total ela é a soma das correntes individuais que passam em cada um dos resistores em paralelo, e aí quando você utiliza isso aqui na equação anterior, né, que da resistência em termos da DDP dividida pela corrente, você cai na equação de resistência equivalente para resistores em paralelo. Lembrando que aqui agora a resistência é equivalente para resistores em paralelo. Ou seja, a equação me diz que o inverso da resistência equivalente para resistores em paralelo é a soma vetorial, a soma de todos os resistores individuais, tá ok? Ou seja, do inverso dos resistores individuais, tá bom? Da forma que era em série, porém aqui a gente tem o inverso, tá? Então, o inverso da resistência equivalente para resistores em paralelo é o inverso do resistor 1 mais o inverso do resistor 2 mais o inverso do resistor 3, a gente poderia até generalizar para um N resistor, tá ok? A gente poderia até utilizar a notação de somatório. Lembrando que da mesma forma que esse circuito, quando você calcular a resistência equivalente, você vai reduzir esses três resistores aqui a apenas um resistor com resistência equivalente calculada por essa equação, tá? Lembrando que para dois resistores nós temos o que nós chamamos de produto pela soma. Vocês vão ver, até mesmo no livro de vocês tem as demonstrações, tá?
que para dois resistores sempre vale que o inverso da resistência equivalente ao produto das duas resistências pela a soma das duas resistências. Porém, isso só vale para dois resistores, mas de maneira geral é a soma o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências de cada um dos resistores para resistores em paralelo, tá bom? Então a gente reduz o resistor aqui, os três resistores, apenas um resistor com a resistência equivalente para resistores em paralelo. Aqui tem um exemplo ainda, né, mostrando que resistores aqui em série, tá? Aqui também em série. Pronto, e a gente fecha por aqui, tá? Bem, pessoal, aqui são algumas referências que são bem interessantes. Eu acredito que eu peço a vocês que deem uma olhada nela. Tem principalmente esse último site aqui, ele é um site bem interessante, tem muita coisa, né, na área de eletricidade, circuitos elétricos, tá? Essa parte aqui também, esses dois sites aqui também, tá ok? Pessoal, queria dizer para vocês que eu venho analisando de um tempo para cá as atividades do Tarefa Online. Eu tenho visto poucas atividades sendo feitas, principalmente porque agora a gente já está já terminando o livro 3, iniciando o livro 4 aí. Queria dizer para vocês que a partir da próxima semana eu estarei postando avaliações, tá, na plataforma, para que vocês façam, vocês tenham um tempo limitado para fazer essas avaliações, para que eu possa estar montando as notas de vocês aí também do segundo bimestre, tá? Dizer para vocês também, pedir para vocês fazerem as atividades dos exercícios propostos e entrarem em contato comigo através dos dias de plantões que a gente vai estar, né, que está colocado no cronograma para vocês, que agora mudou, meus dias são dias de quinta e sexta, tá? Tanto de postar as aulas quanto de plantões, né, para vocês estarem entrando em contato para eu estar tirando as dúvidas de vocês, tá bom, pessoal? E até a próxima, dizer para vocês para não perder essa oportunidade de estar estudando. Até a próxima e tchau, tchau.